Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos ao Medicine Me. Bom, hoje vamos falar de um assunto relacionado a plantões, o valor que um recém-formado pode ganhar, a média de salário e como acontece os valores dos plantões. Fica com a gente nesse vídeo até o final, deixa um like pra gente e deixa seu comentário também aqui. Fica com a gente. Bom, vamos falar dos plantões, como que acontece o plantão, como que é a média salarial, como que a gente consegue pegar ou não os plantões. A maioria dos casos, a maior oferta de plantão é o plantão de PA, ou seja, de emergência, seja ele eixo vermelho, eixo azul, eixo amarelo. Esses nomes vão ser variáveis de acordo com a cidade que você está pegando o plantão, né, ou que você se formou. Esse plantão tem um valor em média de R$ 700 a R$ 1.500. Isso é uma média dos plantões. Existe plantão de eixo vermelho que paga um pouco mais. E existe plantão, por exemplo, de enfermaria, né, que você fica aquele período da enfermaria e é pago por hora trabalhada também. Esse plantão geralmente é pago por CNPJ, também pode ser pago pelo RPA que chamamos, ou seja, aquele hospital deposita aquele dinheiro na sua conta. E quando que é pago, né? Em média, existe um atraso dos locais ali, quando você se forma, você fica ali 3 meses só trabalhando para receber. Em média de 2, 3 meses em alguns locais. O CNPJ, você tem que fazer uma PJ, né? Contratar um contador na maioria das vezes. Ou existem empresas também que são como se fossem grupos de médicos que entram nessa empresa. Acho que todo mundo deve tomar cuidado, porque você não conhece todo mundo dessa CNPJ e às vezes você vira sócio, né? Para você ter várias pessoas na empresa, todos têm que ser sócio e tem que ter uma porcentagem. Então acho que você tem que tomar cuidado com essas empresas. O que eu queria falar também é dos plantões mais simples, ou seja, aquela pessoa que quer estudar, quer ficar num plantão mais calmo. Existe plantão, por exemplo, de hospital que é porta fechada. Existe o plantão de shopping, por exemplo, plantão de aeroporto. São plantões com um valor menor, porém são plantões mais calmos ali que você fica a maior parte do tempo descansando ou podendo fazer outra coisa. Eu peguei esses plantões na minha época de recém-formado e aí eu usava esse plantão para estudar ou para fazer outras coisas. Até hoje tenho amigos que dão esses plantões, né, com esse objetivo aí de descanso e ter um dia mais tranquilo da semana. Outro plantão relacionado à ambulância. Esses plantões são bem variáveis. Existe a ambulância, por exemplo, o SAMU, dentro das grandes cidades, é um plantão mais movimentado no geral. Existe o SAMU do interior, por exemplo, que é mais leve. E existe também as emergências particulares, ou seja, aquelas empresas hospitalares para transferência. Geralmente é transferir paciente de um hospital para outro. Existem plantões também, por exemplo, de empresa aérea, de táxi aéreo. É um valor maior agregado, você tem que ter um conhecimento um pouco maior, mas conheço recém-formados que já trabalharam também nessas empresas de táxi aéreo, geralmente em grandes centros que tem uma oportunidade maior e maior quantidade de vagas para ser ofertada. Queria chamar a atenção de um plantão relacionado à festa. Esse plantão geralmente é noturno, que as festas é no período noturno. Existe também plantão, por exemplo, de carnaval, dessas datas comemorativas. É um plantão que vai depender do tipo de festa, se ele vai ser mais calmo ou não. Mas geralmente tem um valor menor agregado nesse tipo de plantão. O que nós sabemos que hoje, com a evolução, né, da internet, aí a telemedicina é uma grande oferta também de plantão. Por ser um baixo valor, um valor menor, não tem, por exemplo, um chamativo muito grande. Mas queria chamar a atenção que esse plantão, por exemplo, ele pode ser um plantão mais calmo. É um plantão mais informativo, muitas das vezes, para você informar o paciente o que fazer, passar uma receita, renovar a receita, do que um plantão ali em atividade, digamos assim, um plantão menos cansativo. Mas tem um baixo valor agregado. E onde eu acho esses plantões de telemedicina? Geralmente, né, em planos de saúde, você manda um e-mail, manda sua formação, e aí eles podem lhe chamar para uma entrevista e lhe contratar nesse caso. Existem outros plantões relacionados à UTI. Esse plantão de UTI eu não aconselho para o recém-formado. É um plantão que você precisa ter uma habilidade maior e geralmente é mais difícil que ele contrate. Agora, em pequenos centros, né, pequenas cidades, é comum o recém-formado, né, dar plantão de UTI e se aventurar nesse novo que ele não conhece. Eu acho que é mais prudente você ter um conhecimento um pouco melhor, uma primeira residência para você dar plantão de UTI. Quando eu era residente de cirurgia geral, dei muitos plantões de UTI a partir do 2º ano da cirurgia geral. E eu tinha colegas da anestesia, da clínica que também davam. Como eu consigo esses plantões?
Bom, o plantão você tem que ir atrás, né? A maioria das oportunidades não está dentro do seu trabalho, da sua faculdade, ou mesmo daquele ambiente ali, né, do internato, ou relacionado a isso. A maioria das oportunidades estão fora dessa região. Então, eu costumo falar que o atrevimento é importante. O atrevimento ele pode te levar para dois locais, para a sabedoria ou para a ignorância. Porém, é importante você ter esse pontapé inicial, você ter essa vontade, sei lá, mandar e-mail, marcar um almoço, marcar um jantar, você dar sua disponibilidade. Então, acho que isso é o mais importante para conseguir plantão. Em relação aos valores, é muito variável, vai depender da quantidade de plantão que você trabalha e o valor agregado, ou seja, o ticket da hora trabalhada. Na minha época, eu conhecia recém-formados que ganhavam 15, 20, 30 mil, como conheci também que ganhavam 40. Hoje eu conheço especialistas que ganham 60 mil de plantão. Então isso é muito variável, vai depender do seu estilo de vida e do ticket do plantão e do local também. Bom, a gente sabe que realmente, ou infelizmente, o ticket de hora trabalhada ele não acompanha a inflação. Então existem alguns locais que é muito defasado, por exemplo. Em São Paulo você vê plantões de especialista por R$ 1.300. Né? Isso é um absurdo, esse valor desse plantão está assim, por exemplo, há 10 anos. Né? A gente vê plantões de especialistas também nesse valor. Existem alguns locais de modo diferenciado, mas isso é a minoria. Tá? Então por isso que o plantão a longo prazo ele não parece ser o melhor negócio, mas vai depender da estratégia de cada um. Né? Então isso pode ser um bom negócio dependendo da estratégia de cada um e dos objetivos de cada pessoa e de cada médico. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, se a gente puder te ajudar, será um prazer. E deixa um like aqui no nosso vídeo. Valeu!